Voltei para mais um vídeo que vai ser maravilhoso. Na verdade, eu acho que eu tenho que falar assim, ó. Vai ser maravilhoso. Neste vídeo aqui, eu queria abordar um assunto que muita gente que pensa em começar no audiovisual, e não só no audiovisual, quando você pensa, estou com sotaque russo, se você precisa fazer uma faculdade ou um curso online. Afinal de contas, são dois formatos que as pessoas te entregam conhecimento de forma geral. Então, pensando no audiovisual, que é quando a gente fala sobre produção de conteúdos de vídeo, de imagem e de áudio. Então, você tem não só a gravação de vídeos, mas a edição de vídeos, a edição de imagem, a parte de você fazer fotografias, ilustrações, tudo que envolve áudio e vídeo de forma geral. Então, nesse vídeo eu vou te falar aqui sobre os pontos positivos e negativos de cada um dos dois e te falar por que eu acho melhor um e por que eu acho melhor outro. Obviamente esse vídeo vai ser um vídeo assim um pouco tendencioso. É claro, né? Porque você vende curso online. Exatamente, eu trabalho com cursos online, então eu quero te falar aqui por que eu acho interessante um e outro. Mas não é porque eu trabalho com curso online que eu acho que só o curso online é o melhor formato. Eu acho que em alguns pontos específicos, pontuais e muito segmentados, eu ainda acho que o formato de faculdade pode ser mais interessante. Mas vamos nessa que eu vou te explicar como é que isso funciona. Eu vou dar um giro aqui, ó. Para começar, presta atenção. Eu vou te falar aqui qual é basicamente a diferença que eu enxergo sobre o que é uma faculdade e o que é um curso online para ver se a gente está falando da mesma coisa, tá? Quando eu penso numa faculdade e quando eu fiz a minha faculdade, basicamente você tem um formato onde é presencialmente ou pode ser no formato online hoje em dia, mas geralmente você vai em alguma quantidade de dias por semana ou você vai todos os dias da semana, mas geralmente você vai ter alguns dias específicos que você vai até algum local para você receber este conhecimento que pode ser presencialmente, pode ser de forma online, mas geralmente não é uma coisa que já está gravada, geralmente é uma coisa que você vai estar ali naquele contato real com a pessoa. Se for presencial, obviamente você já vai estar num contato real, mas se for online, geralmente vai ser uma live, uma coisa ao vivo, uma coisa que você tem que estar ali naquele momento específico para receber esse conhecimento. E as faculdades, geralmente, elas vão ficar entre 2 anos para você finalizar e até uns 4 anos para você finalizar. Na maior parte das vezes eu gosto de pensar na faculdade como um local que segura um pouco o conhecimento, não é um local que vai te dar conhecimento na hora que você quiser, não, você tem que esperar até aquele momento, daquele dia, naquela hora, para você começar a estudar. Então isso é o formato que eu entendo numa faculdade. Quando a gente fala de um curso online, eu até falei mais bonito porque eu adoro cursos online. Não todos eles, porque tem muitos cursos que são uma porcaria. Mas enfim, geralmente quando você pensa em curso online, é um local onde você vai ter um conhecimento instantâneo. Geralmente são conteúdos gravados que já estão disponíveis para você consumir. E muitas vezes você vai ter o quê? Sentar em frente ao computador ou no seu próprio celular, algum dispositivo que você tenha esse acesso e você já pode começar os seus estudos. Então isso é o que eu entendo de um curso online. Comparando esses dois, eu sei que você vai dizer, nossa, curso online é muito melhor. E realmente eu acho que um curso online é muito melhor. Mas deixa eu te explicar alguns pontos que eu acho que são interessantes. Pensando entre os dois, se você for pegar um curso online, o ponto número 1, mais importante é acesso imediato. A não ser quando você pega alguns cursos online de pessoas que demoram para liberar conteúdos de cursos. A pessoa libera um curso, começa a vender um curso online e aí ela começa a liberar o conteúdo desse curso online, sei lá, 1 ano depois. Então isso realmente não é uma parada interessante. Eu penso num curso online quando o conteúdo já está disponível, não são aulas gravadas. Então eu acho o ponto positivo é isso. Na hora que você pagou aquele produto, você já tem acesso. Então você pode começar a estudar instantaneamente. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que o curso online ele te dá muito mais flexibilidade, ele te dá muito mais liberdade de consumir conteúdo. Ah, como assim? Por exemplo, você pode assistir na sua casa, você pode assistir na empresa, você pode assistir numa pausa do seu trabalho atual, você pode assistir de madrugada, de tarde, de manhã, em qualquer horário do dia. Por quê? Porque o conteúdo já está gravado para você. Então é muito mais fácil de você consumir esse conteúdo a qualquer momento que você quiser. Geralmente um curso online também, ele vai ser um pouco mais... Veja bem, eu sei que eu tô falando de cursos online e quando eu falo de curso online, tem um monte de tipos de curso online. Tô falando um pouco sobre como é o formato dos meus cursos online, como geralmente eu prefiro trabalhar. Então é legal de você entender que existem maneiras diferentes, né? Por exemplo, você pode fazer um curso online que vai ter horas e horas, sei lá, 1 hora de aula direto. Geralmente cursos online, pelo menos os que eu procuro fazer, são separadinhos. Então você vai ter módulos para assuntos específicos, cada módulo vai ter vídeos específicos e geralmente vídeos curtos. Isso facilita você assistir de novo esse conteúdo. Então esse é um outro ponto interessante. E quando você tem um curso online, geralmente esse curso está gravado. Por mais que tenha formatos de cursos online, não, você tem acesso durante 2 anos, depois acaba. É completamente diferente de uma faculdade, onde você vai lá e muitas vezes você tem que assistir aquela aula ali, onde ela não está gravada, onde você não tem acesso de novo a ela. Hoje em dia talvez tenha formatos de faculdades que sigam um pouco desse formato, mas se a gente for pensar assim, é muito sobre a faculdade copiando cursos online e não o inverso. É muito mais sobre cursos online, onde você pode assistir quantas vezes você quiser dentro do período específico que você contratou. Então esse é outro ponto maravilhoso de um curso online que
que têm muito acesso. Assim, muito mais facilidade de você acessar ele e você consumir isso. Agora, existem alguns pontos um pouco mais complicados. O primeiro ponto complicado é o suporte. Há muitas vezes cursos online não tem um suporte legal, né? São equipes que vão responder para você e aí você sabe lá quando é que essa pessoa vai responder, não é um contato imediato, você não tem aquele contato direto com o professor ali ao vivo para tirar a sua dúvida. Porém, se você pensar numa faculdade também, nem sempre porque você tem o professor disponível ali quer dizer que ele vai responder a sua dúvida na hora. Às vezes ele não vai ter o conhecimento específico e às vezes você está numa turma grande, onde você tem momentos pontuais para perguntar coisas pro professor. Professor, agora, não, aí vai perguntar primeiro, tá bom. Professor, é a vez dele agora. Então tem um pouco sobre isso também, né? Eu acho que às vezes uma faculdade, se ela for presencial, ela vai ter esse ponto positivo, que é esse calor humano, assim, que você fala, nossa, agora eu posso ter um contato com o professor, com a professora, dá pra ver a pessoa falando, eu sinto mais segurança nisso. Mas eu acho que esse é o único ponto positivo a partir do momento que você for o tipo de pessoa que tem essa necessidade de estar em contato direto com a pessoa. Lógico, tá? Não vem com esse papinho aqui, não, mas peraí, tem a faculdade tal que ela precisa que seja presencial, você tem que atender a pessoa ali, você tem que fazer um procedimento. Então, sim, existem isso, mas eu não estou abordando esses assuntos, eu já falei no começo, que eu estou falando sobre faculdades e cursos online que não tem esse contato direto com a pessoa, que não há necessidade de contato físico, sei lá, uma fisioterapia, um médico, um cirurgião, um dentista, coisas que você muitas vezes vai ter, coisas que você tem que fazer ali na mão mesmo, para você ter essa experiência. Eu tô falando de coisas que tem um contato diretamente com o computador. Esses são os tipos de conteúdo que eu tô imaginando. Então, pensando nesses dois, e chegando onde eu cheguei, é provável que você diga, nossa, Éber, eu já entendi, você prefere um curso online. Então, eu prefiro um curso online. Porém, é o que eu te falei, se você tiver necessidade de ter esse contato direto com a pessoa, uma coisa talvez ao vivo, uma coisa presencial, a faculdade talvez te atenda melhor. A única coisa que eu não gosto de formatos de faculdade é porque geralmente a faculdade limita o seu conhecimento. Ela vai dificultar você ter o conhecimento rápido. Por quê? Porque, sendo sincero, a gente tem que pagar serviços e professores e sistemas e aquela universidade gigante. Então, quanto mais vezes você pagar, quanto mais parcelas por mês você pagar ali ao longo dos anos, melhor. Entra mais dinheiro para a faculdade. Então, é óbvio que a faculdade não quer que você tenha o máximo de conhecimento possível. Ela vai querer que você pague várias mensalidades até entrar muito dinheiro e pagar todo aquele sistema. Obviamente, se for um sistema que funciona lindamente, maravilhoso, né? Os sistemas têm que funcionar, as pessoas têm que receber dinheiro para que as coisas aconteçam. Mas não vamos se fazer de idiota que fala, não, todo mundo trabalha de graça. Não, ninguém trabalha de graça, porque as pessoas têm contas a pagar também, envolvendo contas que são coisas de luxo, mas também contas às vezes que são principalmente coisas essenciais. Então, eu não vou entrar nesse quesito aqui. Agora, fora essa questão, eu acho que quase todas as outras partes funcionariam muito bem se fossem cursos online, sem necessidade de contato ao vivo com o professor ou com a professora, sem necessidade de você ter que ter uma chamada ao vivo num momento específico. É muito melhor você ter muito mais liberdade dessas coisas todas. Pensando nisso, é o que eu te falei, de 10 pontos, 8 pontos são interessantes o curso online e 2 pontos talvez seja a faculdade. Porém, calma, respira, controla essa ansiedade aí. Uma coisa que eu vou dizer pra você aqui são algumas dicas pra você escolher entre faculdades que você vai fazer ou cursos online, tá? Não importa se seja esse formato presencial, esse formato online, se é gravado, se é ao vivo, não importa. Se liga só, a primeira coisa é, saiba entender qual é o ritmo das aulas que você vai ter. Primeiro, quando você for estudar numa faculdade, curso online, essas coisas todas que eu já falei antes, pense sempre como é que você vai ter o conteúdo. O conteúdo vai ser ao vivo? O conteúdo vai ser gravado? Eu vou ter acesso sempre? Eu vou ter acesso por um período específico? Tudo isso é muito importante antes de você contratar um serviço, qualquer que seja, para você saber quanto tempo de acesso você tem, como é esse acesso, como esse acesso é liberado, como é que eu consumo esse produto. Isso é muito importante, porque não adianta a pessoa te prometer um monte de coisa. Não, este curso aqui vai ser o melhor da sua vida, depois dele você vai ganhar milhões. Então, sim, mas como é que esse conteúdo é disponibilizado? Como é que eu vou consumir esse conteúdo? Então, o ritmo das aulas é muito importante. Você viu que eu até falei com ênfase, ritmo, porque o ritmo realmente é uma coisa muito importante. Então, entenda esse ritmo e saiba qual dos dois você vai se encaixar mais. Se você tiver uma possibilidade, por exemplo, de aulas presenciais, que são, sei lá, 2 vezes na semana, e você só tem essa disponibilidade de 2 vezes na semana, então talvez esse aqui seja mais interessante. O curso online talvez não seja pra você. Então, tem que pensar nessas coisas todas. Segundo ponto, eu tô olhando aqui embaixo, porque aqui tá minha cola. É legal de você pesquisar sobre a escola que você vai estudar e principalmente sobre os professores que vão dar aulas, porque, sendo muito sincero, a escola muitas vezes ela vai contratar um professor, mas esse professor vai ter certas liberdades. Quando eu digo professor, eu estou abordando a pessoa que tem conhecimento, professor e professora, certo? Se essa pessoa que tem conhecimento, então esta pessoa que tem conhecimento, é muito provável que essa pessoa tenha liberdade de passar os conhecimentos. Muitas vezes, quando você vai dar aulas em locais presenciais, que foi o que eu já passei muitas vezes, você tem um cronograma, você tem um roteiro, você tem uma apostila que você geralmente segue, mas nem sempre você pode explorar isso além. Então, se você tem uma turma que está muito avançada, que quer mais e mais conhecimento, você consegue dar mais conhecimento para essa pessoa, ou para essas pessoas de forma geral. E aí o legal é você entender como é que funciona essa dinâmica dessa escola, como é que essa escola é, há quanto tempo ela existe, é bacana, como é que é o acesso. Por exemplo, existem escolas que são escolas que você, de repente, nunca nem foi lá visitar fisicamente para saber como é que vai ser essa escola. Então, é legal, dá uma olhada, vê se você se sente bem no ambiente, vê como é que é a sala de aula, vê como é o refeitório, vê onde você vai ficar na pausa. Tudo isso
faz parte do processo. Às vezes você se matricula e fala, não, eu vi as fotos, maravilhoso. Então, as fotos podem te enganar muito. Então é legal de você visitar o lugar, ver se você se sente bem, porque estudar não é só sobre você ir até o local. Mas que local você vai? Você se sente bem nesse local ou é só um local que é pesado ali? Ele tem um ar, você fala, nossa, que energia horrível nesse lugar. Se não for um local físico, conheça a plataforma onde você vai estudar. Dá uma olhada no site, entra no site, cria um usuário grátis lá, dá uma olhadinha como é que fica distribuído, vê se tem uns cursos grátis e vê se você curte esse local inteiro para você realmente assinar esse sistema, para você comprar isso, para você pagar essa matrícula, enfim, entenda essas duas coisas. Mas o mais importante do que a escola, ele falou que o mais importante é o que ele vai falar agora, então esquece esse. Não, o que eu acabei de falar é importante também. Mais importante do que isso são os professores que vão te ensinar. É um professor só? São vários professores? Quais são os conhecimentos desses professores? Cadê os trabalhos dessa galera na rede social? Cadê as coisas que essas pessoas construíram? Tente olhar os trabalhos das pessoas e, por favor, não olha, pelo amor de Deus, não olha só o que essa pessoa diz que conquistou com o trabalho dela. Se ela conquistou não sei quanto de carro, de casa, de dinheiro, essa coisa toda. Isso não é importante. Veja o trabalho deste ser humano para ver se é um trabalho bem feito, para ver se é um trabalho que tem qualidade. Não, eu trabalhei já pra Globo, pra SBT, pra Record, pra MTV. Maravilhoso. Cadê o trabalho? Eu quero ver. Porque às vezes é um trabalho porcaria. E a pessoa só conseguiu esse negócio porque teve um contato específico dentro da empresa, porque foi alguém que indicou, porque essas coisas. Então o importante é, veja o trabalho dessa pessoa, conheça os trabalhos dessa pessoa, mas mais do que isso, veja se tem algum conteúdo dessa pessoa dando aulas, principalmente na internet, que é mais fácil o acesso, né? Vê se você gosta de como essa pessoa dá aula. Nossa, eu adorei essa pessoa se comunicando. Meu Deus, é um sonho. Provavelmente você vai curtir os conhecimentos que a pessoa vai te passar. Mas se a pessoa é muito boa no que faz, nos projetos que cria, mas dando aula é uma porcaria, até rimou, né? Talvez você não vai adquirir o conhecimento, você vai ter dificuldade de adquirir o conhecimento. Então, por favor, presta atenção nessas três coisas, tá? O local onde você vai estudar, pesquise sobre ele, pesquise sobre os professores, não só os trabalhos que eles fazem, mas também se essa pessoa dá aula de uma forma que você gosta. Porque assim, sendo muito sincero, existem vários formatos de a pessoa dar aula. Tem gente que vai dar aula de um jeito específico, tem outra pessoa vai dar um jeito diferente. Às vezes você vai ter conhecimento das duas formas, mas tem uma pessoa que você vai gostar mais. Nossa, gostei mais dessa pessoa. Achei que teve assim um match. Eu gostei bastante. Por último, analise o seu ritmo de vida, que isso é muito importante. Uma coisa que a gente faz muito é, a gente tem sistemas, que são sistemas, por exemplo, de trabalho, de faculdade, de vida, de curso, e a gente quer se moldar a esse sistema. A gente quer fazer o quê? Eu quero me prender a esse sistema, eu quero mudar toda a minha vida para me encaixar nesse negócio. Essa é a maior merda que você faz na sua vida, de você querer se encaixar totalmente no sistema. Veja bem, eu acredito muito nessa flexibilidade. A gente tem que ser resiliente, que é uma palavra bonita, resiliente, que é você se moldar um pouco a certas coisas, mas não totalmente, porque se você se moldar totalmente a um certo sistema, isso muito provavelmente vai ser prejudicial. Então o importante é, conheça o seu ritmo de vida. Como é que você tem horas livres? Você tem algum horário livre todo dia? Você tem quanto de horário livre por dia? Quanto de horário livre na semana? Como é corrido o seu dia a dia? E aí é mais fácil de você conseguir saber se você tem acesso a essa informação. Se você tiver disponível, sei lá, uma quantidade de horas diariamente e você sente necessidade de um contato presencial, uma coisa, aí talvez a faculdade nesse sistema presencial seja o que você precisa mesmo. Agora, se você dispõe de pouco tempo por dia, ou por semana, ou sei lá, horários malucos, que às vezes você tá disponível de noite, ou de tarde, ou de manhã, talvez um curso online faça muito mais sentido para você. Então o legal é você conhecer essas duas coisas. Lembrando que eu vou fechar esse vídeo aqui dizendo o resumo dos resumos, que é, eu prefiro um curso online. Eu acho que um curso online hoje em dia, se for um curso online bem feito, com qualidade, com um professor, uma professora que você acha interessante o jeito que essa pessoa explica, com uma pessoa que sabe do que tá falando, eu realmente acho que um curso online faz muito mais sentido, pelo menos, sei lá, 89% dos casos, eu acho que um curso online é mais interessante. Porém, nesses casos específicos que eu te falei, eu acho que talvez uma faculdade faça muito mais sentido, embora, se for uma faculdade ainda presencial, de muitos anos, vai ser uma parada bem complicada de você adquirir conhecimento, mas eu acho que tem esses fatores, tem essas variações, certo? Eu acho muito interessante você pensar em todas essas coisas que eu falei para escolher qual dos dois você vai querer. Agora, é claro que eu vou fechar aqui fazendo o meu merchan. Que é o seguinte, se você quiser estudar no formato de cursos online, onde os conhecimentos já estão disponíveis e você assinando, você pode ter acesso agora. É o meu site de cursos online, onde você tem edição de vídeo, edição de imagem, 3D, animação, ilustração e tudo que envolve o mundo maravilhoso do audiovisual, que é uma coisa que eu adoro demais. E por isso eu acho que eu sou um pouco suspeito em dizer, porque eu amo o audiovisual, acho uma parada incrível. Então lá no site você tem basicamente todos esses conhecimentos disponíveis no plano de assinatura, que você escolhe se você quiser um plano anual ou um plano semestral. Você escolhe de quanto tempo você quiser. Não, eu quero me associar aqui só 6 meses. Não, vou me associar só um ano. Depois eu vejo se o outro
outro ano eu vou fazer também. Então você pode escolher esses formatos todos, mas todos os conhecimentos já estão disponíveis gravados e você pode estudar a hora que você quiser. Ah, professor, mas e se eu ficar em dúvida, professor, o que eu faço? O que você pode fazer? Mandar a sua dúvida diretamente pelo site. E eu mesmo respondo. Não tem equipe para responder essa parada. Eu respondo porque eu quero ter esse contato direto com os alunos para saber quais são as dúvidas, porque respondendo as dúvidas de hoje, entendendo quais são essas dúvidas, para próximos cursos fica muito mais fácil criar conteúdos melhores, para não ter mais essas dúvidas todas e ir esclarecendo o máximo de possibilidades para todos os alunos. O meu site de cursos online é esse aqui que tá aparecendo, falando errado. Volta. O meu site de cursos online é esse que tá aparecendo aqui embaixo, ó, ebersimeone.com.br. Se você clicar lá no site, você pode conhecer um pouco sobre tudo que tem de conhecimento do site, e a ideia lá é um plano de assinatura. Eu sei que você vai dizer, né, você já falou que é um plano de assinatura. Então, eu sei que eu já falei antes, mas toda quarta-feira tem um curso novo ou um projeto novo, porque lá você tem toda uma estrutura, né, de você começa, você avança e você evolui ainda mais. Então, o site ele tem toda essa estrutura para você começar da base, ir evoluindo e ir evoluindo cada vez mais. Por isso que toda quarta-feira tem alguma coisinha nova de modelagem 3D, de animação, de ilustração, de edição de vídeo, edição de imagem e assim por diante. Então, se você quiser conhecer, fica aqui meu último convite, porque esse vídeo está acabando. É ebersimeone.com.br e eu vou embora. Espero que você tenha decidido se você vai estudar e se você for estudar, se você vai escolher uma faculdade ou um curso online. Lembrando, me coloca aí no comentário aí o que você acha mais interessante. Fez sentido pra você essa parada? Não, você só falou besteira, cara, nesse vídeo. Então me diz aí no comentário o que você achou, se você prefere uma faculdade, se você prefere um curso online, se você já teve experiência com os dois ou algum deles. Agora eu vou embora, porque eu acho que eu já falei demais. Tchau!